Bom dia, pessoal do sexto ano. Eu sou seu professor Milton. Estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, nas últimas aulas vocês devem ter feito a avaliação, fizeram, né, a avaliação, e algumas pessoas ficaram em recuperação. A recuperação já deve estar sendo feita essa semana para quem ficou. Quem não ficou, tá tranquilo, já tá sossegado, né? E quem ficou em recuperação, espero que tenha estudado, espero que dê para recuperar a nota, porque o assunto tem todo aí no canal no YouTube e é muito fácil de revisar ele e dar uma pesquisada, tá bem? Tem no livro de vocês também, é só ir lá e procurar a página referente a cada assunto. Eu deixei bem claro isso. Hoje a gente vai ver nosso livro de Gênero, Leitura e Análise. Eu peço que vocês pausem o vídeo para poder pegar esse livro. Peguem ele aí. Gênero, Leitura e Análise. E em seguida, agora que vocês pegaram o livro, abram o livro na página 29, tá bem? Página 29. Vamos lá, vamos ler um poema. Vamos começar a leitura de um poema. Vou começar lendo ele. O nome do poema é Ismalha, de Alfonso de Guimarães. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E nos desvarios seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Vamos lá, pessoal. Um poema, ele é dividido em versos e estrofes, tá bem? Essa é a estrutura do poema, a estrutura básica do poema. Verso e estrofe. O que é verso? Verso é a linha. Cada linha do poema é um verso. Um estrofe é um conjunto de versos. Ó, repare, a gente tem a primeira estrofe, a gente tem 4 versos. Na segunda estrofe também 4 versos, tá vendo? Cada um tem espacinho e a estrofe é isso. É esse conjunto de versos, tá, pessoal? Agora sobre o poema, vamos lá. Um poema, pessoal, ele tem 3 tipos de poema. Tem o poema que é musical, tem mais tipos, né? Mas eu vou explicar os 3 principais. Temos a melopeia, a gente tem a fanopeia e temos a logopeia, tá? Temos esses 3 tipos. A melopeia, como o nome já está dizendo, melo, vem de quê? De melodia. Melopeia é melodia, tá? Ela se foca no quê? No ritmo, na sonoridade. Na sonoridade do que está acontecendo, né? A logopeia, diferente da melopeia, ela se foca no mental, tá? Nos sentimentos, no abstrato, mais nisso, tá? E a fanopeia é a imagem, tá? Um poema, ele pode ter os 3 tipos ao mesmo tempo. Ele pode ter 2 tipos desse, ele pode ter só um, e ele pode ter 2 e se focar em um diferenciado. Ele pode ter os 3, mas ter o foco em um. A gente vê o que aqui nesse poema, nesse de Ismalha, ó. A gente vê que temos a melopeia, por quê? Porque ele tem uma sonoridade, tem um ritmo, tem uma cadência, tá? Ele tem esse balanço de
Fica, ó. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. Tá vendo que é meio cantado a melodia, tem uma melodia nele. Então tem melopeia. Temos o que? Temos fanopeia. Por quê? Porque a gente vê imagens. A gente vê uma imagem dela, não é... A gente vê ela subindo na torre, né? Vê ela no céu. Só que daí a gente também tem uma logopeia. Por quê? Porque ela tem as partes que é mais abstratas, que são mais mentais, né? Só que mesmo nesse caso é bem básico. Então o foco principal aqui seria melopeia e fanopeia, tá? Temos os dois tipos. Por quê? Porque temos a imagem e a melodia. Imagem e melodia. É isso que a gente tem, tá? Então, a gente vai agora ver sobre os significados, sobre o que ele está dizendo aqui, ó. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Certo? Ela subiu numa torre. Ela subiu em cima de uma torre, né? Ela viu a lua lá no céu e viu outra no mar. Que outra lua era essa que ela estava vendo no mar? Era o reflexo da que estava no céu, né? Ela estava vendo uma lua só. Só que o reflexo dela estava no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Ó, isso aqui já é a parte mais de logopeia, que é bem pouco. Ó. No sonho em que se perdeu, ela se perdeu em um sonho, tá? Que foi no quê? Que foi nisso de olhar para a lua e ver ela tanto no céu quanto embaixo. E banhou-se toda em luar. Ó, outra coisa bem abstrata. Como é que alguém se banha em luar, tá? Ela ficou o quê? Ela ficou com a lua, a luz da lua refletindo sobre ela. Então isso foi o banho que ela tomou, né? E ela queria o quê? Ela queria subir ao céu para pegar aquela lua que estava lá em cima e queria descer ao mar para pegar a lua que estava lá embaixo. No desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. Tá? Ela estava na torre cantando, agora olhando para ela, se lamentando, cantando. E como um anjo pendeu as asas para voar. Como um anjo, ela colocou as asas para voar. Ela queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Ou seja, as asas que Deus lhe deu começaram a bater, né? Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Agora esses dois últimos versos, né, pessoal, que é acho que o auge, né? Temos o clímax e aqui é o ápice dele, quando a gente chega nessa parte, que é o quê? Ela se jogou de lá de cima, né? A alma dela subiu e o corpo desceu. O corpo caiu no mar, ou seja, ela morreu, né? No final da história, ela morre. Morreu, mas sua alma alcançou a lua lá em cima. E seu corpo, a lua, o reflexo dela lá embaixo, que era o que ela tanto queria, né? Vamos ver mais um poeminha aqui, pessoal. Temos mais algum tempo, vamos dar uma olhada. Na página 30 a gente tem o poema Gato Pensa. Vamos lá, vou ler aqui e vocês acompanham por aí. Dizem que gato não pensa, mas é difícil de crer. Já que ele também não fala, como é que se vai saber? A verdade é que o gatinho, quando mija na almofada, vai depressa se esconder. Sabe que fez coisa errada. E se a comida está quente, ele antes de comer, muito calculadamente, toca com a pata para ver. Só quando a temperatura da comida está normal, vem ele e come afinal. E você pode explicar como é que ele sabe
como é que ele sabia que ela ia esfriar? Ó, pessoal, nesse daqui a gente pode ver as rimas. No outro também, mas nesse daqui eu queria focar mais nisso. Nesse daqui a gente pode ver as rimas. Um poema, ele muitas vezes ele é rimado, não é sempre, tá, pessoal? Não é uma regra absoluta que não dá para ser poema se não for rimado. Dá sim. Só que tanto no caso do outro quanto nesse, a gente tem rimas. A gente tem as rimas. Ó, a gente começa como? Ó, dizem que o gato não pensa, mas é difícil de crer. E outra coisa, pessoal, no poema a gente tem uma coisa chamada Anjambenhã, tá? É uma palavrinha difícil de escrever, mas ele significa o seguinte: quando um verso do poema não termina em ponto ou vírgula ou algo do tipo, a gente lê o verso junto com o outro. A gente lê um verso junto com o outro. Então, não é pra gente ler dizem que o gato não pensa, mas é difícil de crer. A gente lê assim, ó. Dizem que o gato não pensa, mas é difícil de crer. Por quê? Porque não tem vírgula, ele continua, o verso faz isso. Ele continua, ele vai até ter o ponto, ó, tá? Crer. Ali em crer. E a rima, a gente tem a rima do quê? A gente tem dizem que gato não pensa, mas é difícil de crer. Já que ele também não fala, como é que se vai saber? A gente tem a rima de crer para saber, tá? A gente tem essa rima. Aí depois a gente tem, ó, a verdade é que o gatinho, quando mija na almofada, vai depressa se esconder, sabe que fez coisa errada. Ó, a gente tem almofada com coisa errada. A gente tem esconder com saber. Tá vendo? Ele conecta a rima ainda com a outra estrofe. Ele consegue conectar a rima com a outra estrofe ainda. Ó, e se a comida está quente, ele, antes de comer, ó, comer com esconder com saber. A gente já tem aqui essa rima. Muito calculadamente, toca com a pata para ver. Ó, ver, comer, esconder, saber. A gente já tem essas rimas aqui uma com a outra, uma interligada na outra, né? Depois, só quando a temperatura da comida está normal, vem ele e come afinal. Normal com afinal, tá? A gente tem essa rima aqui, uma encostada na outra. E você pode explicar como ele sabia que ela ia esfriar? Tá? E aqui a gente não tem essa rima. Como eu falei, ela não é regra absoluta, tá? O que é que a gente tem aqui nessa daqui? A gente tem uma melopeia básica e uma logopeia quase que total. Por quê? Porque é alguém pensando, alguém refletindo sobre o gato, sobre o que ele faz, sobre como é. Apesar da gente ter a fanopeia, por quê? Porque a gente vai vendo as imagens conforme a gente lê, a gente vê o gatinho indo lá, fazendo xixi na almofada e se escondendo, a gente vê ele tocando a comida com a pata e esperando ela esfriar, a gente vê tudo isso, tá? A gente vê essa indagação. Imagina-se até que seja uma criança que seja o eu lírico desse poema. O que é o eu lírico? O eu lírico, pessoal, é quando o autor está falando de um outro personagem como se aquele personagem estivesse lendo alguma coisa, estivesse fazendo alguma coisa ali. O eu lírico é esse personagem que está sendo interpretado pelo autor. O autor
Ele está fingindo que ele é uma criança para poder escrever na visão de uma criança, entendem? O eu lírico é esse, o autor pode ser um homem e o eu lírico uma mulher, então ele vai escrever da forma como se aquela pessoa que está interpretando aquele poema fosse uma mulher, que no caso é uma criança, tá? Pessoal, eu quero que vocês façam o exercício da página 29 e o exercício da página 30, tá bem? Na próxima aula a gente corrige e vamos ver se dá tempo da gente ler mais alguns poemas, que eu quero ver esses poemas que tem aqui. Vamos ler juntos, vamos aprender um pouquinho sobre poema, que é bem legal, bem bacana. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Quem ficou em recuperação, espero que tenha estudado, espero que tenha recuperado essa nota realmente, tá? Então, até logo, pessoal. Tchau.